Olá, meu querido ouvinte! Chegamos ao terceiro e último episódio do nosso podcast Papo Miscigenado. Agora que aprendemos um pouquinho sobre as religiões de matriz africana predominantes no Brasil, que são a Umbanda e o Candomblé, hoje iremos conversar um pouquinho sobre o racismo religioso que elas sofrem. Dentro disso, iremos relembrar também a origem histórica por trás desse preconceito enraizado na sociedade e, partindo desse ponto, iremos entender como identificar esse tipo de violência e as formas de combatê-la. A história do Brasil está profundamente marcada pela escravidão e pelo racismo. Os escravos africanos trazidos para o Brasil durante o período colonial trouxeram consigo suas próprias práticas religiosas, que incluíam sistemas de crenças, rituais e cultos aos seus orixás. Ao chegarem no Brasil, encontraram uma sociedade dominada pelo catolicismo, religião dos colonizadores europeus, que muitas vezes tentavam impor sua religião aos escravos. Diante dessa imposição religiosa, os escravos africanos tiveram que adaptar suas práticas religiosas, muitas vezes fundindo elementos do catolicismo com suas próprias crenças. Isso deu origem ao sincretismo religioso, que é a fusão de diferentes tradições religiosas em uma só. Assim surgiram as religiões afro-brasileiras, como Candomblé, Umbanda e várias outras. O sincretismo religioso foi uma forma encontrada pelos escravos de preservar suas tradições e cultos em um contexto de opressão e dominação cultural. Essas religiões não apenas sobreviveram, mas também se desenvolveram ao longo dos séculos, tornando-se parte importante da identidade cultural e espiritual do povo brasileiro. Agora que já entendemos um pouco dessa origem histórica do preconceito contra religiões afro-brasileiras, você pode estar se perguntando: como isso se relaciona com os dias atuais? Primeiramente, o Brasil é um estado laico e contém uma diversidade cultural e religiosa muito forte, mas apesar disso, a religião predominante permanece sendo o catolicismo romano e, de uma forma geral, o cristianismo é predominante no Brasil. Você pode se perguntar também, então o problema é ser católico? E a resposta é não. O problema não está no catolicismo nem em outra religião que você possa seguir. O problema, de fato, está no preconceito, no fundamentalismo religioso, na imposição de uma fé superior e na opressão, que são heranças históricas que temos desde o período colonial e que, infelizmente, perdura até os dias atuais. Existe uma frase de Edmund Burke que eu, particularmente, gosto muito e acredito que se aplica perfeitamente no contexto que estamos conversando hoje. E essa frase diz o seguinte: um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Ainda hoje, é muito comum ver a Umbanda e o Candomblé sendo oprimidas em nome de Deus. Tem uma matéria da BBC News Brasil que o título é Liberdade religiosa ainda não é realidade. Os duros relatos de ataques por intolerância no Brasil. Eu recomendo que você, meu querido ouvinte, depois pesquise de uma maneira mais aprofundada, porque ela é bem interessante. Dentro dela existem alguns relatos de racismo religioso e eu irei trazer alguns deles aqui para nossa conversa, para exemplificar como podemos identificar o racismo religioso. Uma jovem de 16 anos foi vítima de agressão após dizer na escola que era da Umbanda. A jovem conversava sobre religião com um colega de turma, quando uma outra aluna acabou escutando a conversa e começou a proferir diversas falas preconceituosas, dentre elas disse que a jovem cultuava o demônio. Um outro caso é de um pai de santo que estava realizando um culto em um terreiro de Candomblé, quando começou a ouvir em alto e bom som a frase "Jesus salva". Tinha um homem do lado de fora, ele se dizia evangélico, que estacionou um carro de som do lado de fora do local que a cerimônia foi realizada, com a tentativa de exorcizar quem chegasse lá. Esses são alguns exemplos do racismo religioso na prática. Outras expressões como "olha o homem bomba", "chuta que é macumba", dentre várias outras, também são racismo religioso. O racismo religioso, de uma forma geral, são práticas violentas, verbais ou não verbais, e discriminatórias contra religiões, seus adeptos e aspectos culturais.
e qualquer tipo de discriminação está passível de punição. No artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal de 1988 diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e as suas liturgias. A Constituição garante o direito de que cada um pode professar a fé que quiser, e isso é inviolável. No inciso 1º do mesmo artigo diz: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Nós temos o total direito de seguirmos a religião que quisermos. Entretanto, o começo do inciso 6 diz que é inviolável, o que o torna também uma obrigação. De uma forma mais clara, resumida, todos temos o direito de professarmos a fé que quisermos e esse direito é inviolável. E justamente por ser inviolável, eu não posso ferir o direito do outro de exercer a fé que quer. É uma obrigação respeitar. O combate contra o racismo religioso deve ser uma luta coletiva e constante, porque ainda que existam leis que defendam a liberdade individual de cada um professar a sua fé, e a violação disso é uma violação direta contra a Constituição, pela existência de muita corrupção, é difícil ver pessoas que realmente pagam pelos crimes que cometem, e isso é muito desanimador. Portanto, é cabível que as entidades governamentais se movam, se empenhem em favor da causa, promovendo principalmente um bom acesso à educação para todos, para que principalmente as gerações futuras cresçam conscientes e esse preconceito se dissolva cada vez mais. É muito importante denunciar os casos de racismo religioso para que isso se erradique e os criminosos tenham sua devida punição. Caso você, meu querido ouvinte, saiba de algum caso semelhante a esses que citei em nossa conversa, ou foi vítima, não hesite em denunciar. Vocês podem denunciar pelo Disque 100 da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos ou pelo 190, que é o Disque da Polícia Militar. Juntos nessa luta, nós podemos fazer a diferença e promover uma sociedade cada vez mais livre de preconceitos. Esse podcast tem uma total finalidade educativa, informativa, é uma intervenção de forma prática para o dia a dia, que visa levar a informação clara e simples para a correria cotidiana. Eu espero que você, meu querido ouvinte, tenha gostado de ter essa conversa conosco e que tudo que foi falado tenha te agregado coisas boas. Se puder, compartilhe com seus amigos, familiares, para que essas informações possam chegar a outras pessoas, promovendo assim uma sensibilização sobre a causa. O nosso papo encerra por aqui. Até uma próxima!